Ficou bom. A minha é preta, então. Já começou a gravação. Eu pisquei. Eu tenho que fazer as coisas aqui. O pessoal fala que eu estou me atrapalhando no começo desses episódios. Porque essa UX aqui não é legal. Acho que agora vai. Sala de guerra, que desespero, né? Pô, sala de guerra não é nada programado. Geralmente vem alguma coisa na minha cabeça, quando é para gravar esse tipo de episódio, né? Enfim, geralmente é assunto polêmico, né? Enfim, eu vou. Esse assunto aqui, não sei se é tão polêmico, né? É um que estava na minha cabeça. Eu, na verdade, estava querendo acertar uma das pessoas que está aqui, acho que já até apareceu para vocês. E eu quero acertar ele, né? Então ele vai ser nossa vítima aqui, né? Trouxe dois amigos, dois companheiros, um da Suécia, outro que está no Brasil, para a gente maltratar, né? A gente macetar nosso amigo aqui. E o tema é engenharia do caos. Né? Engenharia do caos. O lance da engenharia do caos que tipo, virou um hype um dia desse, depois sumiu. O pessoal parou de falar. Só que aí, tipo, agora a gente vai trazer de volta, né, pro ringue. E eu vou deixar o pessoal se apresentar aí, por favor, em ordem alfabética. Vamos lá. Quem é que veio conversar aqui com a gente? Primeira vez. Ordem alfabética geralmente sou eu. Então, e aí, pessoal, tudo bem? Eu não sabia que eu estava vindo aqui para apanhar, então agora estou bastante preocupado. Pode ser que aconteça um compromisso daqui a uns 10 minutos e eu tenha que sair, mas não sei, vamos ver. Sou Daniel Requena, estou trabalhando como SRE, DevOps, sysadmin ou qualquer label que se coloque nessa profissão nos últimos 20 e poucos anos. Obrigado pelo convite e, por favor, batam com carinho. Bom, o seguinte, então, sou Hélio Loureiro, eu vivo aqui na Suécia, eu trabalho hoje em dia como DevOps Engineer, apesar que eu ainda continuo fazendo bastante coisa em programação, mas é mais coisa interna como ferramentas para a empresa, né? Mas minha vida hoje em dia é Ansible e Puppet, o que eu acho horrível, não sei como as pessoas usam Puppet, ferramenta horrível. Mas eu tô aqui para bater, eu nem sabia, mas eu tô grato por isso. Entre apanhar e bater, eu prefiro estar no time que bate, mas eu vou bater com carinho. Então, próximo. Boa tarde, pessoas. Quer dizer, sei lá, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Qualquer horário agora que nós estamos, não sei que hora que vocês estão assistindo. Já participei de alguns episódios com a galera. Hoje eu fiquei sabendo que eu ia dar porrada, mas é distância, então vai ser soco virtual, né? A gente vai dar os punches assim. Mas sou dev, hoje eu trabalho, acho que talvez por isso que o Carlos me chama um pouco, trabalho num sistema de disaster recovery e de resources da AWS. Então, tem um pouco a ver, talvez um pouquinho a mais do que eu gostaria, mas é isso. Valeu. Beleza. Vamos começar com a pergunta mais básica. Os três podem responder, do ponto de vista de vocês. Fica à vontade. Assim, isso aqui não é uma aula, não é um curso, não é um treinamento. E esse aqui é só é o sentimento e como que as pessoas de mercado conseguem enxergar as coisas, né? Enxergar as tecnologias, as tendências, etc. Então, vamos lá. O que é engenharia do caos? Aí fica à vontade de responder. Não precisa ser em ordem alfabética. Quem quiser responder. Ainda não chegou a hora de bater no Requena, mas vamos chegar lá. Eu posso responder só da definição aqui da minha cabeça, eu não tenho também nenhuma documentação aberta nem nada, mas acho que a ideia da engenharia do caos é você fazer um teste a fundo, aí depende aonde você vai querer gerar o caos, obviamente, da resiliência da sua aplicação a várias adversidades que podem acontecer ali com ela, desde problemas com dependência, problemas na própria aplicação, na infraestrutura, depende, como eu falei, depende da camada para onde você vai colocar aí, e aí você coletar esse tipo de informação e depois fazer o ciclo de iteração ali eterno de melhoras, implementação, rodar de novo, etc. Teoricamente, você deveria rodar isso de uma forma contínua, principalmente se você continua mexendo em sistemas, né? Você pode fazer engenharia de caos para uma aplicação, mas o certo seria você fazer para um conjunto de aplicações, que é o padrão mais comum hoje em dia. E é isso, pelo menos na minha visão, é assim que a gente implementa, assim que eu já vi rodando. Bom, seguindo a ordem, seria eu. Eu não tenho a menor ideia, só ouvi falar agora quando o Carlos chamou. Levei engenharia de caos. Que?
processo. Então, pode passar para o Rodolfo. Boa. Cara, eu tenho uma visão parecida mesmo com essa do Daniel aí. Acho que é muito do que a gente já viu em termos de empresas aplicando, né? Hoje, por exemplo, assim, que eu comentei, eu tô trabalhando numa empresa que, basicamente, para serviços de disaster recovery, então a gente tem algumas coisas para os clientes testarem. Eu não vou entrar em detalhes, que eu não posso mesmo, mas, assim, para poder testar, isso mesmo que ele comentou, né? Partes da aplicação, partes de uma aplicação maior, né? Serviços, etc e tal, como eles se comportam caso uma parte deixe de existir, né? Por alguma razão específica. Você queda, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Então, acho que esses testes, né, essa validação, essa observação de como esses sistemas se comportam, faz com que eles possam ter um pouco mais de você trazer um pouco mais de resiliência, né? Então, se partes do meu sistema que eu estou testando cair, o que acontece? Como que eu vou suprir essa necessidade de um cliente precisar continuar usando, etc e tal. Então, eu vejo muito nisso do que ele comentou mesmo. A minha visão, acho que a gente está bem próximo aí nesse sentido mesmo, tá? Antigamente, o pessoal de sustentação, a gente que é de operação, que é das antigas, nós quatro, acho que existe uma preocupação muito grande nos data centers com downtime, né? Não, aqui a gente tem que garantir que tudo fique no ar, né? Então, existe aquela neurose, nossa, tudo tem que ficar no ar, 100%, sei lá, não pode cair nunca. E você tinha dois comportamentos. Um comportamento era esse, e o outro comportamento é de aceitar, né? Pô, eu vou aceitar que um dia vai cair alguma coisa, né? Então eu vou aceitar, tipo, é o outro extremo, né? Tipo, eu vou ter que aceitar que um dia vai cair, e é isso, vida que segue, a gente vai... os devs que produzam os produtos e as coisas, e a gente que vai prover o nosso serviço, mas a gente tendo consciência que um dia vai cair. E a engenharia do caos, ela está no meio, né? Ela está no meio, ela não é nem essa neurose daqui, olha, vou deixar tudo 100%, né? Sempre vai ficar no ar aqui o meu data center, os meus serviços, e nem aquele outro lado também, que é a pessoa que, tipo, olha, aceitei que vai cair um dia e, sei lá, o nosso cliente que lute. Vai, Rodolfo, quer falar alguma coisa? Eu ia comentar, assim, que... pelo menos assim, talvez eu tenha uma visão um pouco diferente dessa parte da engenharia de caos, isso que você está comentando. Ela não vai muito de encontro com essa necessidade de você manter o sistema online, indiferente do motivo, e você validar que a sua infra e seu ambiente sejam resilientes o suficiente para manter, por exemplo, que a galera fala, né, de 5 nobres e etc e tal. Então ela não vai muito mais de encontro para você manter esses sistemas ainda de uma forma que, mesmo quando eles estão off, que ainda você tem um respaldo para manter umas qualidades do serviço que você quer alcançar, diferentemente muito do que a gente tinha antigamente, tipo, caiu, beleza, vida que segue, deixa os clientes reclamarem e aí depois a gente vê o que acontece, né? Não vai muito de encontro com essa parte de você, a gente não pode deixar o cara reclamar, porque às vezes está até em contrato, né? Tipo, uma parada meio contratual, né? Você não pode deixar o serviço fora por, sei lá, tanto tempo por ano, né? Fala aí, Daniel. Eu acho que tem uma questão engraçada em relação a isso. Para quem leu, cara, o Google lançou tanto livro no final dos contos, eu já não lembro mais se esse está no originalzão de SRE ou se tem outros, né? Mas que eles falavam que existiam, se não me engano, tinha um sistema de arquivos distribuídos que eles forneciam ali como solução base para praticamente qualquer coisa que estava rodando dentro do cluster do time do Google, e que esse produto, ele era tão resiliente, ele tinha tantos noves, vamos colocar ali, de disponibilidade, que os caras falaram, cara, a gente não pode fazer com que as pessoas se acostumem com esse nove tão gigantesco, porque eles vão quebrar as premissas de sistema distribuído, que tem aquela lista lá de premissas de sistema distribuído, que é a rede não está disponível 100% do tempo, a rede não é com latência zero ou near zero o tempo todo. Então, tem várias coisas, porque senão as pessoas encaram aquilo como, cara, isso aqui é etéreo, maravilhoso, nunca vai cair, e aí você apoia uma parte importantíssima do seu sistema numa coisa que sabe-se que cairá.
Então, eu acho que também tem muito essa visão quando a gente fala de caos, porque, se não me engano, uma das coisas que o Google fazia, ele chegou a criar outages para estragar essa aplicação, esse sistema de arquivos, para mostrar para as pessoas que elas deveriam se importar com outros mecanismos de resiliência, de novo, que o padrão de sistema distribuído exige, que você ter fallback, cache, ou qualquer coisa que você possa responder de forma degradada a uma aplicação, ao invés de ela ficar 100% indisponível, né? Então, você se importar com cada um das moving parts que você depende, para você poder entregar um nível de resiliência que não dependa 100% de um componente. Então, mas, assim, o que eu ia dizer é o seguinte, que o lance da engenharia do caos é que a gente não pode confundir com a engenharia de confiabilidade, né, com o SRE. A gente não pode confundir, porque eu posso fazer uma infraestrutura ou me preocupar com a aplicação para ser resiliente. O problema é que a engenharia do caos, como o próprio nome diz, é um negócio... É um negócio meio radical, sabe? Entende? Tipo, não é assim, olha, eu vou me preocupar aqui com a arquitetura da minha aplicação, vou usar 2 load balance, eu sei lá, vou usar técnicas, né, para fazer o deploy, para garantir disponibilidade. Não, a engenharia do caos, a gente está falando exatamente, puxando esse fio aí que o Requena falou. Eu estou falando de desligar propositalmente o servidor na energia, tá entendendo? Tipo, eu tô falando de cortar rede, eu tô falando de simular coisas bem esdrúxulas, entende? Então, tipo, engenharia do caos é um negócio bem absurdo para quem está vendo a gente, e ainda digo mais, assim, a gente tem que fazer isso, e depois que for medir o resultado, né, ver se deu certo aquele teste, a gente tem que fazer mais ainda, a gente tem que piorar mais ainda, entende? Então, tipo, o negócio, só para esclarecer o pessoal que está assistindo a gente. O Hélio quer falar alguma coisa para a gente? Eu ia contar 2 casos. Um é da Ericsson. A gente queria fazer teste de file system no Kubernetes. E isso é quase impossível de fazer. Então, a gente achou um microserviço que capturava a chamada de kernel para escrever no disco e bloqueava, para a gente fingir que o disco tinha... A gente nunca conseguiu testar. O Kubernetes, ele reparava e trazia de volta. Então, na teoria, a gente tinha que ter esse tipo de teste para ver se a gente era robusto o suficiente. Na prática, a gente não conseguia testar, porque o Kubernetes já tinha o recovery disso longe. O outro é um caso, eu não sei se é verdade, só ouvi falar, pode ser que seja mentira. Foi na época que a AMC começou a vender storage. Eu ouvi falar que o UOL comprou o storage deles, e estava meio entre teste, um pouco de produção, tinha já uns arquivos, só estava lá dentro, e alguém falou, precisamos testar a falhabilidade desse storage, e falar, puxa da tomada. Eles puxaram, plugaram de novo e não voltou. E o UOL foi uma época que o UOL ficou fora do ar, acho que uns 3 dias e meio, tudo fora. Os 3 dias. Diz a lenda que foi isso daí, mas nunca ouvi oficialmente nunca foi confirmado. O Requena tá pedindo a palavra. Não, é porque eu gostei da sua ideia de fazer o relato, né? Eu tenho um relato pessoal que aconteceu, porque eu trabalhei muitos anos numa empresa que trabalhava basicamente com servidores físicos, né? Só passou aí depois para máquina virtual, etc., foi ao longo do tempo, mas a gente passou por uma reestruturação do data center interno dentro de uma sala de servidores, depois ela começou a crescer, a gente foi integrando com vários outros data centers, etc. Mas uma das coisas que a gente fez, a gente passou a fazer segmentação da rede, fez várias coisas, a gente passou a exigir uma barra mínima de configuração de switch. Por exemplo, a gente falava, a gente precisa de modelos que tenham tais features, etc. E, cara, a gente tinha acabado de comprar todos os switches novos, que estavam todos configurados com, para quem já trabalha muito tempo na área, com spanning tree, todo o sistema de garantia de que a gente não ia fazer sistema circular na rede, etc. E aí a gente colocou no ar e eu falei, bom, agora na teoria, a gente tinha toda a monitoria ali, falou, na teoria a gente está preparado, se alguém deixar algum loop, etc. E aí o cara que estava trabalhando comigo do meu time falou assim, e como é que a gente vai saber se isso que a gente fez deu certo ou não? Aí cara, faz muitos anos, eu falei, cara, boa pergunta, né? Eu falei, pega o cabo do switch 3 e conecta de volta na switch tal. A gente fechou o loop. A gente conectou, cara, a gente viu o CPU de todas as switches levantarem, mas a rede não travou. Então, assim, foi muito interessante, porque, cara, a gente estava num sistema produtivo. É claro, foi no dia da manutenção que a gente saiu trocando as switches, etc. Então, meio que tinha ali já um downtime preparado durante a substituição, mas eu achei um bom ponto de falar, pô, boa ideia, vamos colocar.
para sistemas físicos é mais fácil você testar. Sistemas que já estão, igual o Hélio falou, o Kubernetes que já está meio preparado para poder se encontrar ali, talvez seja mais difícil. Mas dá para testar também, depois a gente pode falar sobre isso, como alguns cases que tenha lá no trabalho. Beleza, sim, e assim, outra coisa que também quem está assistindo a gente tem que entender é que, por exemplo, pegar a palavra produção, né, que o Requena falou, né, em produção, tem que ser em produção, né, que eu posso, sei lá, fazer um teste controlado num lugar que não é produção e etc, mas isso não conta como engenharia do caos. E eu queria perguntar para vocês, se a gente vai falar sobre causos, etc, mas se vocês viram causos parecidos na jornada de vocês, assim, parecidos com esse que o Hélio falou, se vocês já vivenciaram isso, né? Assim, por exemplo, eu já vivenciei uma vez, a gente teve um problema energético quando tomar conta de um data center que, tipo, caía tudo, assim, tipo assim, simplesmente caía e a gente dava o jeito para voltar ao serviço e tudo mais, e depois no outro dia caía de novo, né? Então era um negócio horrível, foi uma situação, foi um caos legítimo, né? Tipo, não foi nada planejado, etc. Mas, enfim, eu queria saber de vocês, se vocês pudessem contar outros causos, assim, sem ser de, olha, nessa organização aqui, a gente pensou em usar a engenharia do caos, a gente criou o processo, a gente usou certas ferramentas, etc. Fique à vontade. Bom, eu levantei a mão, deixa eu falar. Vou contar um caso. Essa foi uma operadora no Haiti. O Haiti tinha o problema seguinte: o link de internet da ilha inteira era de 2 megabits. Então, você, para conectar e fazer os comandos, não era tão rápido. E não dava para você conectar em todas as máquinas ao mesmo tempo. Aí era perto do Natal, eu acho. Eu lembro que era um feriado. Aí eles ligavam assim, cara, tá tendo um monte de piquete na ilha, tá tendo revolta, não tem eletricidade, mas o gerador aguenta 2 dias. Mas se não chegar a gasolina, vai precisar desligar. A rede volta? Aí eu falei, cara, eu não sei, a gente nunca desligou a rede inteira. A gente desliga um servidor, o sistema de voucher, desliga, volta. A gente desliga o sistema de bilhetagem, volta. Mas desligar tudo ao mesmo tempo, eu não sei se volta switch, a gente nunca testou isso, né? Aí a gente teve que preparar tudo para desligar. Corre, vê se os backups estão prontos, se tem backup. Foram 2 dias que eu quase não dormi. E a gente não sabia se ia voltar ou não. Aí estava chegando no final do deadline, quando chegasse em 11 horas e 30 minutos, eram 2 dias, era 47 horas e 30 minutos, se não chegasse gasolina, a gente tinha que desligar. Todo mundo preparado, todo mundo pronto, todo mundo esperando. Os caras iam assim, chegou, tô saindo de avião, gasolina, não desliga nada, não desliga nada. Eu falei, mas, cara, eu não sei se voltaria. Bom, acho que eu tenho, assim, onde eu já trabalhei, teve casos como que você comentou, né, de, tipo assim, a galera caiu tudo, por exemplo, e aí teve que religar, mas eles faziam alguns, eu não trabalhava na área de, nem sei se dá para falar que é DevOps lá, porque, enfim, mas eu não trabalhava na parte de infra do data center, mas eu tinha contato bastante com o pessoal que trabalhava diretamente, né, então eles estavam implementando, por exemplo, tinha hardware específico, né, era on-premise, tudo on-premise, basicamente, e eles estavam implementando redes virtuais, né? Enfim, máquinas virtuais, né? Usando VMware, etc e tal. E aí eles estavam com um processo, basicamente, desse tipo de validação. Validar se desligar metade de um rack, por exemplo, que tem, sei lá, 200 não, mas sei lá, tantos VMs lá. Como que a gente está subindo isso ou não? Então eles estavam com um processo básico ainda, eu acho que talvez deixe para dizer que é básico, desse tipo de coisa. Então, se desligar um switch inteiro, o outro está redundante ainda. Então, eles estavam com algumas iniciativas de validação desse tipo de necessidade de infraestrutura, porque, basicamente, eles tinham que atender, né, onde eu trabalhava, tinha que atender partes bem grandes, muitas pessoas, né, grandes quantidades de usuários, mais de 20 mil usuários, por exemplo. Então, eles tinham internamente ali, a parte de pessoal de infraestrutura, que trabalhava na parte de infra, e depois tinha o pessoal do data center mesmo, eles tinham essas iniciativas para fazer esses desligamentos, né,
para fazer essas validações, se estava, enfim, se tinha essa confiabilidade em relação à infraestrutura que eles estavam postando ali para atender os usuários. Tá? E tu, Raquena? Assim, não vale contar os teus casos de engenharia de carro mesmo. Tenta puxar algum velho aí. Cara, é que tem uma diferença muito grande, por exemplo, essa história de uma vez que a gente parou de depender da tal das salas de servidores e foi para data center, fica muito mais uma questão da resiliência do data center, assim. Então, houve uma época, eu acho que foi um data center da Equinix que ficou, cara, uma quantidade absurda sem energia elétrica lá em São Paulo. É daqueles que foi feito em Barueri, não sei se era o número 2 ou o número 3 deles. E que é isso, basicamente os geradores vão acabando e aí vai começando um monte de problemas, tem parte que cai, parte que não cai, circuito que segura, circuito que não segura. Mas eu lembro que a gente não chegou a sofrer demais com isso, assim, não, de forma... E eu tô falando do trampo, uma coisa que não foi programada. Agora, eu já fiz uma cagada monstruosa, acho que foi uma das piores da minha carreira até hoje, nesse mesmo lugar, onde eu fui fazer um teste de no break. Então, nós tínhamos comprado também vários bancos de bateria, então aquilo tinha que segurar não sei quantas horas, etc. Depois ele desligava, ele detectava, tinha todo um sistema de detectar que a energia, a bateria vai acabar, então nós temos que desligar todos o graceful shutdown de todo mundo, etc. Então, eu fui fazer esse procedimento de teste de fazer a passagem da energia normal para o banco de baterias do coisa e ver como é que aquilo ia se comportar. A diferença, e eu também, a ideia era também medir o tempo ali, quanto tempo de banco de baterias, as baterias estão boas, precisa trocar ou não, era mais ou menos um teste assim. E aí, a hora que eu fui virar a chave, cara, eu virei a chave pro lado errado, eu desliguei tudo. E aí, eu fiquei, cara, mas assim, imagina a situação de você virar, e aí você, tipo, imagina a sala de data center, né, cara, aquele barulho ensurdecedor, era um inferno ficar lá dentro, e ficou um silêncio sepulcral. E eu fiquei branco. E aí eu continuei a alavanca e o negócio ligou. Né, e aí, cara, foram duas coisas. O primeiro foi a presença de espírito do cara que estava comigo, de sair correndo para o quadro de energia. Porque uma coisa é você ter as coisas que vão caindo aos poucos, etc. Outra coisa é você desligar tudo e ligar tudo de uma vez. O pico que isso dá na rede elétrica é absurdo. Então, ele saiu correndo para saber se ele ia precisar trabalhar alguma questão dos disjuntores centrais, etc. E depois que a gente ligou tudo de volta, obviamente, cara, até a monitoria caiu, então a gente não sabia que estava fora. Então, deixa tudo voltar de novo, etc. Conecta lá, na época eram uns Zabbix, fazendo um cruzamento gigante de informação. Aí os sistemas foram aparecendo, teve uma coisa ou outra que demorou mais a ligar, etc. E aí o pessoal falou, no final das contas você acabou testando isso, né? Eu falei, olha, eu acabei testando, esse acabou sendo o teste, né? Não era para ser esse o teste, mas eu acabei realizando esse teste. E depois eu executei o teste de novo da bateria, mas no dia eu falo que a minha lição aprendida foi um papel. Eu escrevi um papel com a seta gigante, falar, jamais colocar a chave aqui. Porque realmente, tipo, acho que eram 3 estágios e não era para passar por onde eu passei, sei lá, eu virei para o lugar errado. Aí eu falei, a minha lição aprendida desse negócio foi isso. Mas, por sorte, deu tudo certo, ligou tudo, era uma sala de servidores, não era o data center, né? Mas cara, acho que foi a maior cagada da minha vida, assim. Isso porque, assim, eu já paguei base de dados que estava no diretório errado, eu fiz várias coisas dessas clássicas, mas essa, acho que foi o maior caos não programado, mas por minha culpa que eu já gerei. Deixa eu contar uma boa também. Teve uma vez eu fui numa operadora e precisava fazer um teste com switch ATM. Ou não, eu talvez acho que era um Juniper, a gente estava botando na rede. E para fazer esse teste, a gente precisava ligar no switch core, que era um Cisco. E precisava passar fibra. Aí, para o cara passar fibra, levou tipo uns 3 meses, a gente esperando o cara lá, com o switch, o roteador comprado e tal. Aí o cara ligou para a gente e falou, tá pronto, vem. Aí a gente foi para lá de uma manhã, chegamos lá em Brasília, né? Fomos no data center, o cara pegou as fibras e falou, tá aqui.
tá aqui a fibra marcada aqui com o nome, e aquele monte de fibra caída, né? Já cantei a bola do que aconteceu. A gente foi conectar, escapou da mão do cara, nunca mais achamos a fibra, teve que pedir de novo. Ficamos 3 meses esperando, os caras conectavam, passavam um panão de fibra. Foi um desastre, desastre. Ainda bem que foi o cara da operadora, não foi nenhum de nós. Cara, eu nunca tinha ouvido falar uma história de que o cara perdeu o link, né? Puta, perdemos o link. Mas essa foi literal, né? O cara perdeu o link. Literalmente. Assim, ele caiu assim, ele falou, opa, escapou. Aí ele puxou e falou, opa, não é esse. Não é esse. A gente puxou uns 80 cabos, não era nenhum dos cabos, a gente não conseguiu achar. Falou, não, vai pelo caminho que veio cá. A gente não conseguiu achar mais o cabo, perdemos. E eles não acharam, quiseram passar outro novo. Ai, caramba. Para vocês, qual é assim, porque a engenharia de cálculo, ela, pelo que eu entendo, ela vai tentar simular erros, assim, em diversos níveis, né? E quais são, assim, cada um pode citar uns 3, ou, sei lá, se vocês quiserem concordar, quais são os três maiores medos de vocês, assim, na sustentação de uma aplicação, né? Assim, pode ser nível de data center, pode ser nível de cloud, mas assim, quais são os títulos que mais metem medo em vocês, assim, os três níveis de possíveis problemas ou incidentes que podem influenciar o dia de vocês, e vocês olharem assim, putz, eu não queria estar vivendo isso, não queria estar passando por isso. Eu já passei por isso, banco de dados, cara. É o pior dos casos. O resto você dá um jeito, assim, se cai a rede volta, sabe? Mas se apagar a base fica difícil de se recuperar. Então, eu já meio que aconteceu algumas coisas assim também. Perder dados. Então, para mim, assim, o primeiro, acho que o pior de todos é perder informação, né? Perder esse dado aí, ou um banco que falhou, ou uma fila que foi apagada, enfim, né? Mensagem de uma fila que foi apagada, e não tem como você restaurar isso. Não tem backup, não tem alguma coisa ali resiliente para aplicação e etc e tal. Então, para mim, o primeiro caso mais crítico, assim, é isso, perder informação, né? E isso passa por o que eu falei, perder uma base ou perder uma fila, perder mensagem de fila, etc e tal. Então, acho que esse é o meu top de todos, assim. Acho que o segundo, que aí é mais, é o que eu falei, volta, é rede. Acho que para mim são esses 2 principais, assim, que são mais críticos. Eu vou na mesma linha que o Rodolfo escreveu, mas no sentido de... Eu já passei por isso, infelizmente, que é base de dados, é isso mesmo. Menos crítica, apesar de bastante problemática, que foi o etcd. Assim, a gente já teve que gerenciar etcd na mão, a parte gerencia um pouco hoje ainda, está em processo de migração. E, cara, uma das coisas que é desesperadora é que você perder um etcd do Kubernetes, você tem que entender o que você perdeu e como você perdeu. Porque como ele tem todo o mecanismo ali de reeleição, quem vai ser, o número máximo, etc., a depender do estado que você entra, às vezes dá vontade de falar, cara, apaga tudo e começa de novo, porque você tem a opção de refazer o deploy, etc., né? Você tem o estado para empurrar de volta, do que você tentar fazer a recuperação. Eu não precisei nunca, não me lembro agora, talvez esteja errado, talvez acho que a gente já tenha tido que falar, esquece, aperta o botão tudo de novo e vamos todo mundo fazer deploy. Eu acho que isso já aconteceu uma vez, mas é uma situação desesperadora. Tem uma outra situação que não é comum, na verdade eu vi acontecer uma vez, que é o inverso do que muita gente pensa, que é, ao invés de perder o dado, é o dado erroneamente cacheado, entendeu? E que você não tem o poder de invalidação dele, porque isso foi para o client-side, por exemplo. E é um negócio desesperador, porque, cara, é uma bobeira que você faz, que principalmente quando a gente está falando de cache, 90% a gente está falando em edge, que para você tirar de lá e etc., é um pânico geral. Você tem que ter um controle muito fino da ponta do cliente e da própria CDN, de onde você ativou esse cache, para ter certeza que você não está com informação errada, que isso gera um caos gigantesco. Quando aconteceu não foi na minha área especificamente, mas assim, é outra coisa que me deixa
em pânico, pensar nessa coisas que não estão sob o seu controle mais. Você fez alguma coisa que aquilo você não tem mais poder de desfazer aquilo até que, de novo, a invalidação de cache ou qualquer coisa assim aconteça de forma natural. Vou falar, o maior medo que eu tenho é o backup não funcionar. Porque hoje em dia a gente tem, muito backup, né? A quantidade de volume de backup é infinito. A gente não testa. A gente dá umas testadas, pega um aqui, outro dali, verifica se está funcionando. Mas você não vai na real e testa um por um de cada um dos seus clientes, né? Então, o maior pânico que eu tenho, se tiver alguma falha, a gente tem vários níveis de backup, tem backup da VM, backup do S3, o do veleiro. E se esse backup não funcionar? Esse é o maior drama que a gente tem até hoje. Assim, não tem como você ter 100% de certeza que todos os backups de todas as máquinas estão 100%. Qual que é o seu, Carlos? O meu, assim, todos esses que vocês falaram, assim, acho que eu acho que o Rodolfo meio que englobou todos os nossos, né? Que na verdade são os dados dos usuários, que é o mais importante. Mas, assim, o meu medo, assim, para acrescentar, além desses, que acho que é muito parecido com o do Hélio, mas é do disaster recovery não funcionar. Eu tenho o maior trabalho para pensar na arquitetura e tudo mais, pegar certificação e fazer os testes tudo bonitinho, etc. E aí, na hora, não funcionava o disaster recovery. Eu perdi uma zona, eu perdi uma região e na hora do teste funcionou bacana. Mas aí, na hora que eu perdeu valendo mesmo, não funcionar. Assim, esse é o meu, somado com os de vocês, né? Acho que, enfim, meus maiores medos são esses. Eu só acrescentaria esse do disaster recovery, porque só de pensar no trabalho que dá para a gente fazer e na hora não funcionar, nossa, é um medo que eu tenho aqui, pelo amor de Deus. Não posso fazer propaganda no meu cliente, porque eu não quero falar, mas aí, o meu cliente faz isso aí, cara. Basicamente isso na AWS. Tem um sistema para fazer esse controle de disaster recovery. E aí os caras fizeram parada para verificar backup, você põe lá o período de backup que você quer, eles fazem período de backup específico lá. Então, que nem o Hélio comentou aí, né, se o backup falhar, né, tipo assim, você tem que, talvez, dependendo do tipo de backup que você está fazendo, talvez não faça sentido você fazer só de 1 em 1 hora, né, até menos, dependendo do que for, né. Por exemplo, assim, já aconteceu até essa parte de dados que até eu comentei, já aconteceu comigo no começo do ano passado. A gente perdeu basicamente uma tabela inteira, né, de dados que era relacionada a pagamentos. Ou seja, se não tivesse backup e o backup não tivesse funcionado, tinha sido pior a situação. Por sorte, tinha backup, e o backup ainda era longo, de um dia inteiro, por exemplo, da base de dados, que era bem longo, na verdade, né? Mas tinha backup, e aí consegui restaurar e salvar ali quase tudo. Faltou, sei lá, 5, 6 linhas de informação que foi perdida. E aí conseguiu fazer manualmente. Mas e se não tivesse, né? E aí? Aí ia ser horroroso, né? Para minha vida, né? Porque eu estava envolvido diretamente, então ia ser horroroso para minha vida pessoal. Cara, tem uma coisa que vocês estavam falando sobre o disaster recovery, que o Carlos falou, eu lembrei aqui, cara, que é assim, a partir de uma certa época, uns 5 anos para cá, ou sei lá, não dá para precisar direito, você começa a pensar em disaster recovery e outros tipos de resiliência que a gente não tinha antes, que é a sequestro de dados, ransomware e etc., que hoje em dia diminuiu um pouco, acho que não está mais tão em voga, um negócio que acontecer para tudo quanto é lado, mas vira outra camada tipo, de você se preocupar, porque você pode falar, é só ter backup. Mas, cara, a depender da estratégia de backup, a depender do tempo que o invasor pode ficar dentro da infra, etc., ele pode conseguir comprometer isso também e blocar as coisas. Então, assim, você começa, não sei se isso influencia diretamente com o caos, mas imagina que é um caos feito por um agente malicioso, proposital, com motivação financeira. Então, assim, tipo 15 vezes mais tipo, lucrativo para esse tipo de coisa, e você está preparado para isso, é mais caro ainda. É diferente de você falar assim, eu tenho aqui X switches a mais, eu estou mandando backup. Não. Você ainda tem que se preocupar com, se o atacante teve movimentação lateral, se ele consegue criptografar o teu backup, se ele... Sabe, é outro nível, porque
a gente chega num ponto onde um atacante pode... Ok, imagina que ele comprometeu um certo nível de backup. Você fala, mas eu tenho um mais antigo. Cara, mas o sistema mais antigo de quê? Sabe, tipo... eu tenho um sistema muito antigo de pagamento. Não vai adiantar nada, cara. Você ainda vai tomar um prejuízo absurdo. Você não paga o cara, você restaura isso, mas o que você vai ter que pagar, seja por às vezes, multa, ou qualquer coisa assim, é gigantesco. Então, eu acho que eu acrescentaria isso como um outro medo, assim, que, de novo, não é o caos gerado por essa ultra agente externo que eu, sei lá, posso estar falando besteira, mas de 5 a 6 anos atrás se falava muito pouco disso, passou uma super onda e agora deu uma diminuída, mas isso também é um outro medo. Vou contar o caso de um agente interno. O cara veio para mim e falou, pô, fez errado aqui, derrubei uma coluna inteira da tabela. Eu preciso que você faça, reverta o banco do backup. Aí eu entrei na máquina, ZFS, falei, vou reverter 1 hora para trás do ZFS. Não, volta mais, volta para o começo do dia. Eu falei, beleza, vou reverter. É isso aqui, nessa máquina aqui, reverti, deu um reboot na máquina para voltar, voltou. Ele falou, não, a tabela não voltou. Eu falei, o backup está de volta. Não, mas é na máquina tal. Eu falei, não. Você falou para mim nessa máquina aqui. Ele falou, não, eu não. Eu falei na máquina tal. Eu falei, cara, você tá de brincadeira. Você falou, eu te chamei aqui, eu te mostrei a máquina, eu te mostrei o file system, mostrei os backups que tinha, e você falou, faz. Ele falou, não, eu falei na outra. Aí tive que abrir um incidente de que uma máquina perdeu os dados, a outra tive que reverter também era ZFS. Mas, cara, esse daí foi... Eu falei, da próxima vez eu só aceito por escrito, cara. Questão de processo. Vocês acham, assim, por exemplo, eu estou puxando de propósito esses nossos medos, porque, assim, estou amando aqui a base do meio de campo, né? Estamos organizando as coisas. Porque acho que é importante a gente pensar antes de entrar no mérito do processo, das coisas, das ferramentas, etc., de engenharia de caos. É bom a gente pensar na razão, né? Qual a razão de ser? Porque não adianta eu chegar aqui, vou ficar falando de engenharia de caos, porque são coisas importantes. A pessoa saber a razão de ser, porque às vezes isso que a gente está falando aqui acontece em diversos cenários, não só em cenários grandes, né? E entender a razão, entender onde a gente pode aplicar e entender quem pode aplicar. Que, tipo assim, engenharia de carro não é uma coisa que qualquer pessoa pode sair aplicando ou qualquer empresa pode sair aplicando, isso depende muito, né? Enfim, então a minha ideia, basicamente, do caminho que a gente vai traçar aqui é começar por aí. Então, baseado nisso, baseado nos nossos medos que a gente levantou aqui, vocês não acham que tem a questão dos contratos de nível de serviço com o nosso cliente que, tipo assim, pode ser um agravante, pode agravar os medos. Por exemplo, a gente tem medo dessas situações extremas, mas dependendo do nosso SLA com o nosso cliente, às vezes uma situação boba, que nem seja assim de perder, não perdi o dado, mas indisponibilidade, né? Aí ficou indisponível de um dia para o outro, isso vai ser suficiente para gerar problema para a gente. Então, tipo, não é um medo que a gente técnico tem, porque isso é uma bobagem. Tá só indisponível, sei lá, ali o Nginx ou algo parecido, eu consigo resolver isso. Mas por alguns problemas que estão fora do nosso, nosso alcance, acaba que vai demorar um pouco. E aí a gente tem o SLA lá, que o SLA é de 2 horas, mas aí a gente sabe que vai demorar um dia. E vocês não acham que, tipo, você acha que seria uma boa prática, não necessariamente aplicar técnicas e processos de engenharia de caos, mas a gente se preocupar com essas coisas também, tipo, com o tipo de impacto que a gente pode ter em um serviço específico ou uma área específica dentro do nosso contrato de nível de serviço com o nosso cliente? Não acho que isso também é um fator que a gente tem que ter medo? Eu tenho que ter medo do meu SLA? Tipo assim, eu tenho que considerar umas situações... na hora que eu for definir o SLA com o meu cliente, eu tenho que considerar situações esdrúxulas também? Não só assim... olha, eu medi aqui, eu tenho experiência para esse tipo de caso e vou dar uma margem. Geralmente é assim que a gente faz, né? Aí vou dar uma margem aqui. Eu sei que se eu resolvo isso daqui em 1 hora, eu vou fazer a SLA de 3 horas.
Mas aí a gente não pensou numa situação esdrúxula. Enfim, vai, Hélio. Eu acho que esse tipo de decisão não depende da gente diretamente, está tecnicamente envolvido, existe um business junto, e pode ser que você pode falar para ele assim, full service, vai levar um dia para estar de volta. E essa pessoa pode falar, não, isso é tempo demais, aborta e já vai direto, restaura do backup. Ah, mas do backup vai demorar um dia. Tá, restaura parcial. Quanto tempo? Para ter só isso aqui de pé. Aí a gente pode dar esses tempos. Então, assim, essa decisão de... Eu acho, primeiro, a gente não tem que ter medo. A gente tem que ter lá, estar lá e estar pronto para tentar fazer o máximo possível. Mas a gente não pode dar também uma visão de a 5 minutos está pronto. Você tem que falar uma visão clara de que um full recovery nunca foi testado. Por exemplo, nessa situação nunca foi testado. A gente vai ter que recuperar lá do S3 o backup, trazer de volta quanto? 8 horas. Então, quanto mais próximo da realidade tiver sua estimativa de volta, e não tenha medo de falar que é longo, mais fácil é para a pessoa em cima entrar em contato com o cliente e negociar. Porque, do mesmo jeito, o cliente entende que algumas coisas acontecem fora do que é planejado. Ele está tendo aquele problema naquele momento. Mas ele teve muitos outros momentos que a máquina estava disponível e não teve problema nenhum. Então, assim, a gente não tem que achar que nós somos responsáveis por tudo. Deixa o cara de cima fazer a negociação, vai reportando o quanto é possível, e se o cara de cima falar, você esquece isso daí, faz um do zero no outro lugar. Esteja pronto para fazer, só isso. Quer falar, Rodolfo? Eu vou falar, eu ia falar mesmo rapidinho. Você apontou assim, eu fiquei na dúvida se você queria ir primeiro. Cara, eu acho que isso vai bastante de encontro entre dois pontos aqui, né? Nessa parte que você está comentando específica de SLA. Uma é, primeiro, se você está rodando, tentando fazer Chaos Engineer para tentar ter um bom SLA, um menor SLA, um bom SLA, isso talvez possa te ajudar a ter um SLA mais provável, eu acho que é essa palavra, né? Você consiga ser mais assertivo no nível de serviço que você vai prestar, porque você testou mais opções, vou usar a palavra aleatórias, né? Então você vai ter você vai conseguir ter uma ideia um pouco melhor do tempo de que você vai levar para resolver uma determinada queda. Se você não tem isso, o SLA você vai conseguir ter ainda, você consegue ter um agreement, mas talvez ele não seja tão assertivo, não seja tão objetivo, porque você, como o Hélio comentou, você nunca testou um full recovery, por exemplo. Então fica difícil você prever um SLA específico se você nunca testou isso. Então talvez você aplicando técnicas de Chaos Engineering para tentar verificar pontos de falha e, consequentemente, tratar eles ou aceitar eles, porque você pode simplesmente aceitar, certo? Ó, eu aceito, que nem a gente comentou no começo, eu aceito que é isso, né? Aceitar isso, e aí esse aceite está de acordo com o seu cliente, e aí você vai assinar o SLA, né, o acordo de serviço. Se isso acontecer, talvez você tenha uma opção mais garantida de tratar. E aí é o que eu acho que o Hélio comentou, né? Você, como técnico, né, você tem a sua obrigação técnica de tentar resolver o problema no menor tempo possível, dado que você testou antes. Se você não testou, isso tem que estar claro para o supervisor, quem quer que seja, para ser acordado com o cliente. Seja negociável, que não seja negociável, o cliente vai, né, você vai perder um contrato por isso, aí já não é, o problema não é seu. Você está se esforçando e fazendo o seu melhor para tentar recuperar, né, dentro daquele acordo que foi prestado e foi acordado antes, imagino, né, que isso tenha sido acordado antes. Então, acho que você pode sim ter um menor medo, né, já que você usa essa palavra, menor medo, se você tentar organizar dessa forma, tentar executar operações aleatórias, né, vou chamar aqui de aleatórias, para tentar minimizar e entender melhor onde podem ter pontos de falhas para você ter o SLA mais objetivo e direto. Fala aí. Eu gosto de usar a palavra medo, porque acho que é uma coisa boa da gente sentir, viu? Assim, só para uma dica aí, sabe? Tipo, para quem está assistindo a gente, você tenha medo. Né? Evite ao máximo ter senha, ter qualquer coisa em produção. Não fique longe de produção. Independente de ser sênior, júnior, Sandy,
Fiquem longe de produção. É o meu conselho que eu dou. Tenham medo e fiquem longe de produção. Requena vai falar uma coisa, desculpa. Não, só uma coisa. Se você não sentir friozinho na barriga, quando aperta o enter no Ansible, você não está fazendo direito. Mas aí é aquela coisa, se você não sentir o friozinho da barriga, se você apertar qualquer botão que você esteja apertando, se você não sentir o friozinho da barriga, tá errado, porque a confiança é o contrário do medo, né? A super confiança é o contrário total do medo, né? Você vai fazer a cagada sem saber e achando que tá fazendo certo, tá fazendo cagada. Exatamente. Então... E tem o combo mais desastroso de todos, tinha um amigo meu que falava, que é a pessoa que fala muita coragem e pouca noção. É o pior combo possível. É você pegar um corajoso sem noção. Aí acabou, tá ligado? Acho que essa questão que o Carlos levantou sobre se a gente deve levar em consideração esse... É que o exemplo dele ficou bastante... você testou o máximo, mas aconteceu alguma outra coisa e a coisa estourou ali com o seu cliente, etc. Apesar de que, cara, você tem que ter medo sempre, eu acho que é importante, porque o medo é uma coisa revigorante ali de você olhar e colocar uma lupa em alguma coisa, por que eu tenho medo disso aqui e qual é a probabilidade. Uma coisa que sempre a gente faz em disaster recovery, é fazer aquela matriz, né, tipo risco versus probabilidade. Às vezes a gente tem uma loucura de, já pensou se acontecer A, B, C, ou uma sequência enorme de coisas, ou alguma coisa que a probabilidade é tão baixa e o dinheiro para fazer aquilo não acontecer é tão alto que não... E a pessoa técnica, né, nós que a gente quer que aquilo nunca aconteça. E aí é até bom você ter essa visão de produto, de business, de grana, para entender, cara, se você for fazer isso para aumentar o 0,0000001 a mais, que está te deixando tão desesperado, vai custar o quíntuplo para o cliente. Então, tem muito essa questão da gente tomar esse cuidado, e ainda tem uma questão da expectativa, que é, você pode fazer engenharia do caos, ler todos os livros de resiliência, arquitetar os sistemas da melhor forma, você nunca vai prever tudo que pode acontecer num sistema. Nunca. É matematicamente impossível, tem até não vou lembrar o nome do cara que criou o Seth Engine lá. O cara, o Papa lá da parte ali de resiliência, ele tem toda uma questão matemática de como ele modelou sistemas, etc., como você tem a previsibilidade ou não de sistemas. É super interessante a literatura dele, depois eu vou pegar o nome, eu ponho aqui, e não tem como você chegar de prever todas as situações. Então, acho que o Rodolfo falou, que o Hélio falou muito bem, cara, você vai até um certo ponto, a partir de um certo ponto, o relacionamento com o cliente, sabe, a questão contratual, eu lembro até hoje, não sei se vocês lembram, aconteceram alguns apagões no estado de São Paulo, né, e aí eu lembro que teve um que, cara, o estado de São Paulo ficou horas, assim, sei lá quantas horas completamente fora do ar, e eu desesperado ligando, era, sei lá, 1h30 da manhã, eu desesperado ligando para o meu gerente, ele falou, eu lembro de ter falado assim, sabe que pode ficar tranquilo, aconteceu com todo mundo. Tipo, não é, as pessoas que estão conectando desesperado, que vão ter que usar o nosso sistema, etc., elas também nem estão ligando, elas também estão fora do ar. Então, assim, em situações de extremo caos, ou em situações que são até mais generalizadas, existe ali um nível de complacência, obviamente, com a situação, que também não adianta você tentar prever tudo aquilo e entrar em desespero. Por esses dois motivos que eu falei, o custo, principalmente, e porque você não vai prever. Então, respondendo de novo, dá para você, é muito bom que você esteja munido do melhor número possível, mas também você nunca vai ter o número zero, né? Disponibilidade zero. Assim, só queria complementar uma coisa, porque, assim, a gente pode fazer testes em ambiente controlado, para ajudar com os dados que o Hélio Loureiro falou, por exemplo, os dados que eu vou disponibilizar para o negócio, né? Claro que quem fecha o contrato, quem fecha o SLA é o negócio. Mas, de qualquer forma, a gente tem que ter os nossos indicadores internos, né? Tem o indicador do cliente, a gente tem que ter indicadores internos. Isso a gente pode alcançar com teste controlado. O lance é que a engenharia do caos, ela ultrapassa isso, né? Tipo, dependendo do contexto, se for uma empresa grande, uma empresa que dê para fazer isso, que tenha como cobrir os custos, como o Requena falou, a gente vai ter que fazer em produção, né? E, tipo, em produção, aí tem que considerar o SLA. Não dá para me fazer uma brincadeira, olha, vou fazer uma brincadeira aqui que eu vou estourar o SLA nessa brincadeira aqui. Eu vou, que nem o Hélio Loureiro falou, vou restaurar todo,
tudo, o ambiente, o banco, tudo. Não tem como fazer essa brincadeira. Não tem como, porque isso aí vai estourar o SLA. Né? Então, até esses testes, aí o Requena pode me corrigir, porque ele já fez isso, né? Eu ainda não fiz. Mas até esses testes, eles têm que ter um nível de controle, né? Tipo, tem que ter um escopo fechado. Você olha, eu vou deixar disponível aqui, mas isso vai afetar, sei lá, 5 clientes, 15 usuários, uma coisa assim, um subconjunto bem pequeno, né? E o lance do teste é que eu vou testar uma hipótese e vou ver se acontece o problema. Se acontecer o problema, eu vou criar o remédio e depois eu vou testar de novo com o remédio e não pode acontecer problema na segunda vez, né? Enfim, o Requena quer falar alguma coisa? Aqui tem um negócio que você estava falando que é muito interessante, que a gente, uma vez, acho que a gente já conversou aqui, o João Brito estava aqui com a gente falou sobre isso uma vez, falou, cara, se para você engenharia do caos é alguém, alguma entidade sem nenhum contexto, etc., simplesmente passar a rodar experimentos do caos sem avisar ninguém, sem ter tá preparado, assim, o que você está fazendo não é engenharia de caos, você está fazendo uma imbecilidade gigante. É muito diferente, assim, porque o que acontece? A gente tem uma tendência a pegar o que grandes empresas e conglomerados enormes de tecnologia fazem e, cara, interpretar muito mal como eles fazem isso. Porque a engenharia do caos apareceu muito na época que a Netflix falava que ela tinha o Chaos Monkey, que ela tinha a aplicação que era um macaquinho lá dando pancada em várias coisas e derrubando de formas aleatórias, etc. Cara, antes da Netflix fazer isso, ela não chegou e falou assim, ó, eu não avisei para ninguém e apertei o botão. Existe todo um processo de garantia de que o software tem muita qualidade, que eles têm vários padrões e que ele tem várias coisas a ponto deles se sentirem à vontade de fazer isso. Aí eu vou falando pela minha experiência própria, eu nunca trabalhei numa empresa que executou experimentos por uma área de caos apartada do gerenciamento dos sistemas para testar se tudo que foi prometido, foi prometido. O que eu vejo, e é uma prática no trabalho atual, etc., é você incorporar a engenharia do caos como parte da disciplina de ciclo de desenvolvimento e de teste de software, e sim fazer isso em produção, uma vez mapeado quais eram as possibilidades, o que já estava feito de errado, o que já estava mapeado como um gap, e isso ser colocado como parte do ciclo, do mesmo jeito que você não deveria colocar novas funções não vou exagerar essa frase, mas eu não vou colocar novas funcionalidades se eu não tiver teste de cobertura de unitário, de funcional, dependendo do que você quer, porque você sabe que, né, tipo, é uma boa prática, então você incorpora isso. A gente pode falar sobre ferramental, etc., depois, mas é importante isso, porque a gente falou lá atrás, há anos atrás, conversando, que engenharia do caos feita como se fosse o Chaos Monkey, etc., vou só por fazer, é só garantia que você vai causar uma perda financeira gigantesca para a empresa. Boa. Então, pode aproveitar aí e assim, pode contar um caos que tu usou para aplicar e eu vou deixar aí aberto para os outros dois fazerem perguntas em cima desse caos. E também pode aproveitar e já falar de ferramentas, né? Tipo assim, quais são os tipos de ferramenta relacionada a isso, etc. Enfim, fica à vontade aí, Requena. Chegou a hora que tu vai ser a nossa mira, a gente vai só... Eu estava vendo isso chegar. Eu estava vendo essa eu estava falando, você vai fazer uma curva e vai voltar para mim. Porque, para quem não sabe, eu trabalhei... Hoje em dia o time não existe mais porque ele foi unido num time maior. Eu trabalho no time de traffic do iFood. Então, a gente trabalha ali basicamente com toda a comunicação, HTTP, etc. Mas antes disso, eu estava no time de Mesh. E tem um monte de gente que associa. Primeiro que eu odeio a Service Mesh, o que eu entendo completamente e está tudo bem. Então, geralmente, você acaba virando alvo por causa disso. E porque existem funcionalidades, a depender da mesh que você está executando, de caos, que obviamente tem que ser orquestrados, mas que te dá uma camada ali, uma boa forma de você executar as coisas ali. Então, assim, em termos de casos, vamos lá, eu não trabalho, hoje o iFood tem um time de engenharia de caos e tem um time de resiliência, etc., que trabalha com a resiliência nessa camada, tá? Eu não faço parte dele, eu sei as ferramentas que eles são usados, sei como funcionam as rotinas, etc. Então, Carlos, quando eu estava te falando, a depender do nível da conversa, a gente poderia trazer alguém aqui para conversar, porque tem pessoas desse time que são extremamente competentes e trabalham com isso há muito tempo, então eu acho interessante. Uma das coisas que eu já falei aqui, que é meio que um spoiler, é isso,
uma vez que você provê um ferramental de caos, e lá a gente está utilizando o Litmus, de novo, tem várias, tem as várias que são pagas, tem o Gremlin, tem várias outras, o Chaos Monkey, se não me engano, é também outra opção, e tem várias outras, só que tem as versões pagas, as versões de comunidade, etc. Mas uma vez que você cria uma plataforma para oferecer caos como serviço para um time, você entrega a possibilidade desse time falar, ok, então eu tenho uma aplicação, que é uma API, que é composta, ou um sistema que é composto por várias outras APIs, banco e etc., e eu preciso, dado que eu mapeei quais são os meus riscos, de novo, falando muito em sistemas distribuídos, etc., dependências, etc., que tipo de experimento eu posso criar aqui, dada essa plataforma, para testar se todas as práticas que eu desenvolvi aqui na minha aplicação estão realmente funcionando. Então, eu acho que tem duas grandes que a gente trabalha. Então, o Litmus é uma delas, e ela tem muitos plugins para falar com muitas outras camadas, porque isso foi uma das coisas que a gente falou aqui também. Eu quero gerar caos aonde? Eu quero conseguir gerar caos, por exemplo, você está rodando alguma coisa baseada em Java, você quer conseguir injetar alguma coisa que simule erros de código, você quer simular a indisponibilidade física da rede, por mais que você esteja na AWS, você quer estragar todos os sistemas de resiliência automática que o Kubernetes te entrega. Então, quando você pensa nesses experimentos, você deveria prover uma forma para os times a criarem isso. E como mapear? Porque uma coisa é você criar a plataforma e falar, você consegue fazer tudo isso, mas o time tem que conseguir mapear. E aí, para mapear esse tipo de coisa, aí eu posso dar um exemplo só de uma metodologia aqui, mas tem várias. Acho que a AWS criou um cara chamado RCP, que é uma metodologia própria deles. O Google tem a dele, a Facebook, a Meta tem a dela, que é como você mapeia pontos de fragilidade em sistemas para que você tenha esse levantamento antes de você aumentar a resiliência e depois fazer o teste do caos, tá? Então, então você dá um insumo de como fazer os desenvolvedores pensarem nos sistemas e nas falhas que devem ser tratadas e codificadas em termos de arquitetura ali para resolver, e aí você entrega um set de ferramentas para você criar esse caos. Então, como eu falei, na camada do Litmus, ele tem um monte de acesso. Então, por exemplo, o Litmus ele consegue falar com a Mesh. Então, ele consegue utilizar funcionalidades da Mesh para criar alguns tipos de problema mapeado, seja adicionando latência, seja criando interrupção de bloco mesmo, tipo, de como se você tivesse alguma interrupção ali na camada 7, timeouts, várias coisas que você consegue fazer, e ele tem uma integração com o FIS, que eu não sei se todo mundo já trabalhou dentro da AWS, que tem chama Fault Injection Service, que é também uma forma de você criar, ele se integra com esse sistema, você pode utilizar ele de forma standalone dentro da AWS, onde você gera experimentos, inclusive, de problemas que a AWS poderia simular. Então, o que acontece se eu perder uma AZ? O que acontece se eu tiver problema no serviço tal? Então, assim, ele te entrega um leque enorme de ferramentas também para você puxar o plug de coisas, inclusive, da camada da cloud. Não sei se é muito recente, talvez 1 ano, 2 anos tenha isso, tem ali um processo de amadurecimento, eu não tenho conhecimento de quando ele apareceu, mas a gente utiliza muito isso com essa integração com o Litmus e funciona super bem. Mas eu vou abrir espaço para as pessoas falarem também, que depois eu posso comentar um pouco como a gente puxou essa disciplina ali para dentro dos times e com que frequência roda, etc. De boas, cara. Manda bala. Você que sabe mais aí. Pode mandar bala. Vai lá, vai fundo. Beleza. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente tem sistemas, obviamente. Você precisa gerar caos e ter um nível de resiliência absurdo em todos os seus sistemas? Não. Você vai ter fluxos de negócio ou algum tipo de processo de negócio que você quer proteger, que é mais importante, que traz mais lucro, que você vai querer garantir. Então, a primeira coisa é você, obviamente, conseguir identificar quais são esses fluxos, quais sistemas fazem parte desse fluxo, para depois, como eu falei, utilizar alguma metodologia ali do Google, da Meta, da AWS, etc., para você mapear o que você quer se proteger, para depois criar esses experimentos. Quando eu sei que a gente roda, nós temos um calendário, a plataforma que eu falei, que gera todos esses testes, ela mesma já cria uma agenda, então você pode falar, olha, o experimento vai rodar
X horas da madrugada em produção para esses sistemas, isso vai durar tanto tempo, etc. Isso vai ter, você pode se organizar como time para, eu vou estar online naquela hora para ter certeza que se o experimento degringolar, ou seja, a gente causou um caos muito maior do que a gente estava conseguindo, eu posso cancelar o experimento. Então, isso é importante. Quando está plataformizado, você remover uma AZWS pelo sistema do FIS é um comando da API para você desfazer e, teoricamente, aquilo começar a voltar. Então, é importante você ter a automação da ida e da volta, e isso é uma das coisas que o time lá de caos provê. E aí, como eu falei, aí você vai para esses sistemas, tem uma meta, tem algo definido pela equipe, pela diretoria, pela camada ali de tomada de decisão de falar, esses sistemas devem rodar semanalmente, mensalmente, aí cada sistema ali vai ter a sua agenda própria para criar esse caos, e a gente tem que coletar isso, tem que garantir que as melhores práticas estão funcionando. Então, como eu falei, essa agenda ela é mais solta, você pode gerar a frequência que fizer sentido para você, né, naquele experimento, e esse experimento, ele pode, esses sistemas têm que ser revisitados. Você não pode falar assim, ok, então agora eu já cobri todos os meus casos, acabou, sabe, não preciso mais olhar esse sistema. Por quê? Porque para cada funcionalidade, para cada nova dependência, para qualquer coisa que você cria, você eventualmente tem que revisitar os sistemas de caos e executar isso. De novo, eu não trabalho nesse time, é que como eu estou no time de traffic, que boa parte, uma parte dos experimentos de caos tem que conversar com a parte ali de gerenciamento de rede, gerenciamento de camada 7, e parte disso está rodando dentro do Istio, é uma parte, tá, pessoal? Como eu falei, tem muitas camadas que você pode gerar. Eu acabo tendo esse contato, mas existe um time muito mais competente para falar sobre isso do que eu. Talvez se a gente for voltar um dia no assunto, eu trago o pessoal para falar aqui. Mas fiquem à vontade aí, se tiverem alguma pergunta, se eu conseguir responder. Não, tá bom. Tipo assim, esse aqui é o vídeo introdutório, calma. Depois a gente chama outras pessoas. Hoje é tu que vai apanhar. Fica tranquila. Olha, eu queria perguntar, pô, achei muito interessante esse lance dessas ferramentas, saber que já existem ferramentas que estão integradas com a cloud, porque era uma dúvida que eu tinha, né? Porque eu pensava, pô, fazer o teste de engenharia do cloud, de acordo com esses exemplos que mostram para a gente, olha, puxar a tomada, tirar o cabo de rede, isso aí, beleza, em data center, mas e com a cloud, né? Tipo, a cloud, teoricamente, já deixa a gente meio cômodo, né? Meio acomodado, porque ela tem o CLA dela e é difícil, cara. É difícil a cloud falhar. Assim, é muito difícil. A realidade é essa, é muito difícil dela falhar. Assim, a nível de ficar indisponível. Mas, por esses exemplos que tu citou aí, isso são coisas que podem acontecer, entende? E, tipo, a API não responder alguns serviços, isso aí... pô, fiquei muito feliz de ter visto. Eu acho muito legal dar uma olhada nesse FIS, porque, por exemplo, outros casos que eu estou lembrando aqui, a gente mencionou muito a parte de banco de dados, né? É claro que a gente falou bastante da parte de corromper dados, etc., mas uma das coisas que pode acontecer, a depender da stack que você usa de banco de dados, é que você pode ter falha de disco. E na cloud, falha de disco também acontece, por mais que seja storage virtual, né? Ou seja, você não necessariamente foi um disco físico ou um array lá que você tem controle, mas pode acontecer. Eu posso estar falando besteira, mas se não me engano, existe uma rede totalmente apartada lá, tanto é que quando você vai fazer provisionamento de EC2, você fala, se você quer que seu EC2 utilize a rede de EBS, né? Eu nem sei se existe hoje não usar, mas eu lembro que numa época que eu trabalhei com isso ali diretamente, você podia escolher. Então você consegue criar experimento falando, eu quero que o sistema de EBS fique fora. Então, praticamente você puxar o cabo ali, a gente poderia fazer isso na camada do Linux, tentar simular qualquer tipo ali dos LUMs, etc., estarem desconectados, mas você consegue fazer isso na camada da cloud. Tá? Então, isso é super importante dar uma olhada, tem muita funcionalidade, eles colocam cada vez mais funcionalidade lá, para você também se proteger contra esses outages da própria infraestrutura deles. Mas também depende do tipo de serviço que você tá comprando lá, né? Porque eles têm serviços gerenciados, por exemplo. Aí não tem muito como fugir, né? Até os gerenciados têm algumas opções que nem você está comentando, mas mesmo assim, né? Eles acabam escondendo muitas coisas por trás, né? Então varia também nesse sentido, né? Sim. Eu tô até achando que vou abrir a página para saber se eu consigo achar quais outros serviços, porque eu tenho mais ou menos de cabeça o que a gente utiliza do EBS, a questão da rede, a partição ali de você
estragar às vezes, etc. Eu sei que funciona, mas... e outra coisa, tá, pessoal? Isso é, para variar, é uma coisa paga. Então, quando você usa isso... Com certeza. Minha outra pergunta é, tipo, para fazer engenharia do caos, eu não preciso necessariamente usar essas ferramentas. Eu posso criar a minha, então posso usar ferramentas que já existem, por exemplo, JMeter, etc. Assim, estou falando besteira? Assim, para depender do caso, claro. JMeter, acho que só testa tráfego, né? Não testa você... Não, assim, eu citei como um exemplo, porque na verdade faz testes muito complexos, né? De situações complexas. E tu pode usar o JMeter como exemplo, por exemplo, sei lá, para simular carga, sei lá, uma coisa de tráfego, algo parecido. No meio de um plano de teste mais complexo, né? Tipo assim, não estou dizendo que, olha, vai ser só ele. Ou usar ferramentas do Linux mesmo. Essa é uma dúvida que eu tenho, né? E, tipo, para fazer teste de para tentar executar um processo de engenharia de caos. Não precisa necessariamente estar limitado às ferramentas. Não, eu acho que assim, eu acho que o mais importante é o processo de mapear é o principal, porque como você vai criar caos depois, dependendo do nível de controle que você tem da camada, você faz do jeito que você quiser. Eu estou pensando assim, nada impede de você colocar um proxy transparente entre uma aplicação e entre duas aplicações para injetar latência. Você não precisa depender de mesh nem nada, a depender de como você arquiteta ali. Você, vamos pensar no mais basicão ali de observabilidade, quando a gente fala de saturação, etc. Cara, você consegue, tem centenas de ferramentas grátis, ou coisa que você consegue simular tudo isso. Quando você vai para uma ferramenta mais especializada, ela tende a envelopar um monte de coisa e te entregar com uma interface muito mais fácil. Mas de jeito nenhum você precisa depender disso, né? Talvez só essas questões de simulação da própria AWS, que é um outro nível de caos. Mas dentro da camada ali de coisa, eu acho que você tem, cara, uma infinidade. Eu acho que não precisa de ferramenta especializada, não. Você precisa ter o conhecimento de como criar aquilo ali, né? Ok, como é que eu vou injetar falha? Como é que eu vou aumentar a latência? Como é que eu vou dar saturação de link? Como é que eu vou estragar a CPU e memória? Como é que eu vou estragar um banco de dados a ponto de poder simular isso? Pode dar mais trabalho, mas o legal de você criar uma simulação, um ferramental, seja ali, tipo, ali o teu trigger para poder disparar, que você poderia disparar 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Porque a gente sabe na computação que merda nunca vem pouca, né? Você nunca tem um probleminha. O negócio Então, se você quiser criar ali cacas ali em 2, 3 sistemas, você pode ter alguma forma de orquestração própria sua, mas também em testar individualmente já é muito mais, já é muito válido em relação a você não testar nada. Lembrando que a maioria dos problemas que acontecem é DNS, né? Você olha tudo e no fim é DNS que não dá para testar. Sim, e existe uma fronteira entre a equipe de segurança, os testes da equipe de segurança e os testes da equipe de caos, por exemplo? Porque a gente citou aqui pelo meio alguns casos, por exemplo, de ransomware e etc. E existe algum limite? Porque, por exemplo, a equipe de segurança pode fazer o teste dela de invasão para garantir ou verificar se o ambiente está seguro, se a aplicação está segura, etc. Mas é isso, vai estar em conflito com o pessoal de caos, por exemplo? Existe algum limite? Existe alguma fronteira? Ou é um trabalho conjunto e, tipo, quando o pessoal de caos for executar os testes dele, eles têm que conversar com o pessoal eles têm que executar o DevOps e conversar com o pessoal de segurança, etc. Eu fiquei curioso, né? Porque às vezes... Mas eu acho que você não acha que são caixas diferentes, assim, de novo, eu entendo que você avisá-los, mas, por exemplo, se você tem um Red Team que vai ali efetivamente fazer ataques e etc, o que ele está tentando fazer, obviamente, é testar a segurança, testar os sistemas de detecção, testar até sistemas de detecção de fraude. Então, ok, eu estou simulando extravio de dados. Será que eu consigo detectar que os meus sistemas do Blue Team estão detectando que, cara, num espaço de 1 mês, uma base de dados inteira foi vazada bem aos pouquinhos e uma galera mandou 1 terabyte em conta-gota. Então, assim, você vai testando esse tipo de coisa. Eu não encaro isso tanto como caos, porque o objetivo é você testar a segurança e não testar a resiliência do sistema, né? O quanto que você as contramedidas...
Eu concordo, mas a minha pergunta foi mais em relação àquele caso do ransomware, né? Tipo, o cara, ele invadiu e ele criptografou a base de dados, né? E foi o que você citou da outra vez, né? E eu fiquei pensando nisso, né? Tipo, isso seria um teste do quê? Seria um teste dentro da engenharia de caos ou isso seria um teste de intrusão lá do pessoal? Se o cara chegar efetivamente a criptografar a base, é um dos casos de insanidade, porque você fazer isso, eu acho que seria bastante invasivo, por mais que seja o próprio time da empresa. É que no final das contas, às vezes o incidente de segurança ele pode causar indisponibilidade. Então, no final das contas, você está testando tudo ali, tudo acaba ficando meio misturado. Mas eu confesso que eu não enxergo isso como disciplinas. Eu acho que, de novo, disponibilidade acaba entrando em tudo. Então, no final das contas, eu não vejo ali uma relação direta, mas a consequência do experimento, seja de segurança, pode acabar sendo a mesma. Mas eu ainda enxergo como disciplina separada. Eu tenho uma pergunta aqui, eu não sei se o Carlos ia fazer essa pergunta ou não eventualmente, mas assim, vocês acham que faz sentido para qual nível de organização começar a pensar nisso, por exemplo? Será que a preocupação que a gente tem que ter para isso é para... Não importa o nível de organização, mas se a gente tem um produto que a gente precisa que ele seja resiliente e a gente começa a aplicar alguma técnica, por mais simples que seja, que nem vocês mesmos comentaram aqui, ou será que faz sentido só quando tem uma empresa que tem um nível X de maturidade, por exemplo? Qual é a percepção de vocês em relação a isso? A pergunta ficou clara? Espero que tenha ficado claro. Não, assim, porque o que vocês acham assim? É porque às vezes eu fico pensando no meu tempo de trabalho, né? Tipo, eu já fui gerente de data center, ia nos eventos e os vendedores chegavam com a gente, falavam um monte de coisa. Olha, isso aqui é para você fazer um site, um remote site, que é uma cópia, né, do teu data center, que tem que estar geograficamente, obrigatoriamente tem que estar geograficamente em outro lugar. E eu ficava olhando assim, eu falei, cara, eu não consigo funcionar nem meu data center. Imagina ter uma outra sala com a cópia dele em outro lugar. Na época que não tinha cloud, né? E aí eu fico me lembrando disso, né? Tipo, fico pensando, tem um monte de organização aí que tem data center próprio, ou às vezes é só um servidor, como o Sebastião mostrou uma vez aqui, é um servidor numa mesa em algum lugar. Entende? E eu não sei o que pensar, não sei como te responder, porque às vezes... eu tenho meu data center local bonitinho, faço capacity plan, tem tá tudo bonitinho, ar-condicionado, e tem controle, né, de entrada, quem pode entrar, controle de acesso. E isso daí é uma coisa que já é muito difícil de fazer, esse básico do básico que eu estou falando aqui, entende? Tipo, e aí também vai ter que ter uma sincronia entre o time de operações, o time de desenvolvimento tem que desenvolver utilizando padrões, seguindo algum certo tipo de compliance. Então, isso que eu estou falando do básico é muito difícil de conseguir. E eu não estou falando nem de pensar ainda na resiliência, todo antes da resiliência, do feijão com arroz. O feijão com arroz é difícil de conseguir. E aí, tipo, imagina que tem o feijão com arroz, tem a parte de resiliência, estou falando da parte de SRE, não estou falando de engenharia do caos. E a engenharia do caos é lá em cima, né? Entendeu? É um nível mais... Se tiver isso aqui consolidado, se tiver nível de maturidade nesses dois níveis abaixo, aí tu pode sim pensar em ir para a engenharia de carro, mas assim, o meu ponto de vista essas coisas elas só vão existir se existir a necessidade do cliente, né? Não é assim, olha, eu vou usar SRE aqui, tá entendendo? Tipo, eu vou ter aqui o meu data center local, vou colocar tudo Cloud Native, colocar Kubernetes, colocar container, vou pegar compliance com, sei lá, PCI, com um monte de framework de segurança, aí tudo bonitinho. Tá entendendo? Não é assim, essas coisas surgem por necessidade do cliente, né? Se existe a necessidade, aí vai fazendo. Aí, se a necessidade te puxou até tu ter que ter a resiliência nível de SRE, por exemplo, aí sim, aí se tu tá aí tu vai ter que... Não é que tu vai, olha, eu vou abraçar engenharia do caos. Engenharia do caos é muito complexo. O Requena falou aí, por exemplo, já está evoluído para cloud. Então, imagina que tu já está usando as coisas de cloud também, né?
E aí tu só vai abraçar isso se tu tiver a necessidade do cliente, se tiver cliente suficiente, se tiver alguém que cubra o custo, porque tudo isso é custo. Sim, meu ponto de vista é esse. E você? Eu ia responder a mesma coisa, que depende da maturidade corporativa, que depende do número de clientes. Você fazer esse tipo de coisa tem um custo muito alto, e não é só fazer por fazer, você precisa ter uma metodologia, esperar um certo resultado, corrigir para que tenha o resultado esperado. Então, assim, não é um negócio que você faz, vou quebrar um negócio hoje e ver se funciona. Então, você precisa ter um nível de maturidade, de documentação bem alto. Então, basicamente, tudo que o Carlos falou. Acho que para a gente ter uma materialização ali de o quão caro isso acaba sendo, né? Então, acho que tirando o valor de cloud, não sei o que lá, uma das coisas que você tem mais caro ali na área de tech, no final das contas, é o tempo do desenvolvedor, o tempo do SRE, etc. E você tem lá trocentas coisas para fazer. Você se dar ao luxo aqui de falar, eu vou colocar mais essa camada de resiliência para descobrir pontos de falha, etc. Cara, é um negócio que toma tempo grande dos desenvolvedores, porque o output daquilo, se não for feito nada, você só está com o dinheiro no lixo, porque né, você tem que descobrir, iterar e voltar. Então, isso vai gerar backlog para os times, isso vai gerar esse ferramental que eu comentei, se ele for automatizado, se ele for manual, alguém vai criar, alguém vai colocar no ar, e tudo isso custa muito dinheiro, se você não quiser gastar dinheiro com nenhuma ferramenta, custa muito tempo, e se converte diretamente em dinheiro. Eu acho que isso vale, para qualquer parte aqui do que o Carlos falou muito bem sobre você só vai subir esse nível de maturidade se você tiver alguém que vai cobrir o custo, se de repente o nível a criticidade do sistema que você está desenvolvendo para outras empresas, etc., for absurdamente alto. Não é à toa que quem mais investe nesse tipo de coisa, são os próprios data center, banco, etc. Que é aquele negócio, cara, parou isso, quanto tempo, quanto custa isso parado? É tão caro que vale a pena você ter esse nível de comprometimento. Também não gosto de falar assim, não faça, não vai valer a pena, etc. Eu acho que até como curiosidade é interessante. Mas aí não precisa fazer em produção. Como curiosidade, faça num outro ambiente, não faz em produção, entendeu? Eu acho que vale de repente pensar desse jeito, falar, eu eventualmente mapeei isso, sabe? E outra coisa, você não vai fazer isso com um time de maturidade pequena, assim, tem poucos desenvolvedores sêniores, etc. Você vai, porque você interpretar, saber o que olhar, como eu falei, é difícil, sabe? Tipo, é uma coisa multidisciplinar. Se você não tiver alguém de banco de dados experiente o suficiente para falar se a latência do disco do banco aumentar, esse tipo de coisa vai se propagar até o sistema, você vai ficar testando se o seu container caiu, se o seu, sabe, você ainda vai ficar ali numa coisa muito próxima do seu domínio. E aí, de novo, mais dinheiro, porque você está tendo que falar com a galera de banco, você tem que falar com não sei o que, para você ter uma coisa mais completa. Mas, de novo, eu sou contra você capar a vontade de alguém fazer, em termos de curiosidade, etc. Eu acho que dá para fazer, qualquer tamanho de empresa faz. Só lembre de não fazer isso em produção e ver o quanto que você teve de retorno, de resiliência. De repente, você consegue montar um projeto para mostrar, olha, com isso aqui, com essa pouca coisa que eu fiz, 2, 3 experimentos, eu consegui aumentar. Vamos pegar isso aqui e rodar para o resto dos sistemas e ver quanto custa? Não me parece que foi tão caro. Então, de repente valeria a pena. Você começa pequenininho e vai evoluindo. Você não vai direto para a empresa inteira. Talvez aí vale a pena fazer aquilo que você comentou, né? Ter o plano do que você vai basicamente avaliar, né? Talvez faça sentido você ter esse plano. Se você for uma empresa menor, você vai provavelmente avaliar muito menos do que uma empresa gigante que tem trocentos serviços que se interligam e etc e tal, e você quer testar isso para ver essa capacidade aí. Uma empresa menor, você vai provavelmente fazer menos. Se você for fazer, né? Você está comentando, né? Se você for fazer, você vai fazer menos, não vai fazer em produção e vai fazer muito menos, né? Então, o seu plano que você tem que pensar, talvez tem que ser muito menor também, dadas as proporções de onde você está inserido, né? Outra coisa que eu acho importante, assim, por isso que eu falo de diversos assuntos aqui, que às vezes o pessoal olha, mas eu vou usar isso ou algo parecido,
assim, para quem é dev, para quem é sysadmin que está olhando a gente, é importante vocês estudar essas coisas, entende? É importante vocês estudarem por uma questão de carreira própria, para vocês almejam trabalhar numa empresa tal, e aí vocês vão prestar atenção, essa empresa tem, essa empresa, a empresa usa Kubernetes, a empresa usa container, a empresa usa engenharia do caos. Aí vocês têm que estar preparados, né? Vocês têm que dar para fazer laboratório, testar as coisas. Vocês não podem perder esse espírito, né? De testar as coisas, de experimentar, porque isso é uma coisa que faz a gente crescer na nossa carreira, né? Porque às vezes muita gente chega na rede social e fala, não estuda isso, Kubernetes não serve para nada, tal coisa não serve para nada. Não é assim, viu, pessoal? Não é assim. Vocês têm que ter um plano de carreira, tem que ter um alvo. Tipo assim, eu quero trabalhar em tal lugar, ou algo parecido. Eu quero ter esse perfil, quero ser desse perfil de profissional. E tem coisas que é possível, por exemplo, é isso que a gente está falando aqui, todas essas ferramentas que a gente está falando aqui, que o Requena citou, e vai ter link aqui embaixo, vocês podem ter como baixar e fazer laboratório local, por exemplo. O ideal é vocês pegarem esses fundamentos que a gente está passando para vocês e estudarem e criarem vários laboratórios e testarem de forma local. Assim, só quis fugir um pouco, porque realmente a gente fala muito do ambiente corporativo, etc., mas quem está assistindo a gente é o pessoal que está almejando alguma coisa, etc. Então, eu queria só deixar esse disclaimer aqui para vocês não desistirem, né? Tipo, porque às vezes a pessoa se desiste, né? Fiquei desmotivado com alguma coisa que eu vi em rede social, alguém falando mal de alguma tecnologia. Não é assim, não. Viu, pessoal? Não é bem assim. Vocês podem... Enfim, vocês podem ter um norte na carreira de vocês, mas isso é um outro episódio que eu vou gravar aqui, não vou falar agora. Enfim, eu quero falar assim, a questão do norte é tipo, olha, sei lá, eu quero trabalhar só com coisas open source, eu quero trabalhar só com cloud. Isso não tem mal nenhum vocês ter esse tipo de norte, né? Vocês só vão ter que se adequar a eles e estudar ferramentas e tecnologias e fundamentos que têm a ver com esse norte específico. O que vocês não podem ter é sair tirando para todo lado. Eu vou ser, sei lá, eu vou ser especialista em AI, em machine learning, em desenvolvimento, em sysadmin, em rede. Não, aí vocês estão fazendo errado. Vocês têm que mirar no lugar e... Enfim, mas isso vai ser um outro episódio que eu vou gravar aqui. Enfim. Então vira carreira causa engineering, né? Exatamente. Cada hora tira para um lado, você não consegue falar, amigo, pelo amor de Deus, foca aí. Né? Tá lá, é que eu brinco com o Carlos, tá lá no meu perfil, semi-developer, semi-DevOps, semi-ML Engineer. Tá lá no meu perfil, lá no Buscar lá, assim. Enfim. Requena, o que tu acha que faltou a gente falar sobre... que a gente faltou te perguntar? Aí se auto-pergunta. Faltou me perguntar se é para rodar mesh ou não. Isso... Nunca mais eu falo de mesh. A próxima vez eu falei que assisti a palestra do Requena e que eu gostei, e a Requena falou, se você assistiu e gostou, porque você assistiu errado. Porque eu tô fazendo essa palestra para vocês não usarem essas coisas, que não é para usar em qualquer lugar. Não, mas é porque eu falo muito nas palestras, eu gosto de falar muito sobre contexto, exatamente como a gente falou aqui. Claro. Vamos ter um time gigante de caos, um time gigante de mesh, etc, etc. E, tipo, cara, isso não é... Se você não tiver estruturado para isso, preparado, etc., você pode basicamente você está achando que você está fazendo a coisa mais maravilhosa do mundo, por baixo você está armando uma grande bomba relógio, que pior ainda, pode não estourar na sua mão. Porque você arma a bomba relógio, aí você ganha vai para um outro emprego, etc., o negócio explode depois. Então tem esse detalhe. Mas eu acho que essa questão do Chaos Engineering acho que você falou isso muito, que ela é a ponta. Então, assim, hoje eu enxergaria o que a Netflix já fazia. Você vê como é uma coisa dispare, né? Sobre a realidade dessas empresas gigantescas e o resto da galera. Você chegar a ter um ambiente onde você pode se dar ao luxo de disparar um sistema de Chaos Engineering sem avisar os outros sistemas, que é igual o Red Team faz, né? Ele não sai avisando, pessoal, vou atacar tal coisa para tentar invadir. Ele simplesmente executa e sai com o resultado. Seria a versão, na minha visão aqui, seria a última estágio de Chaos Engineering que você consegue chegar a ponto de você ter essa resiliência toda nos sistemas. Eu não sei se a Netflix, por exemplo, tem que ler ali, tem que procurar de novo esse tipo de paper, se eles chegavam a executar
os sistemas de caos em qualquer unidade de negócio, qualquer fluxo de negócio, ou se eles faziam isso de forma um pouco mais direcionada para testar um fluxo de negócio. Eu quero indisponibilizar todo um catálogo de filmes que, sei lá, na região da Europa e ver o que acontece. Ou se eles saíam falando, cara, eu vou derrubar isso enquanto ao mesmo tempo que eu estou derrubando o sistema financeiro, enquanto o sistema de pagamento cai. Eu duvido que eles fizessem uma coisa tão gigante assim. Mas, para mim, eu acho que seria o supra-sumo ali de você chegar a ponto de poder ter isso. Só que para ter isso, você tem que ter um time de caos específico. Então, também acho uma coisa meio inatingível para a grande maioria das empresas. Fora isso, a brincadeira da Mesh é verdade. Assim, tipo, como a gente estava falando sobre você testar o caos em várias camadas, né? E a maioria das coisas que se fala sobre engenharia do caos, você tá certo, você está focando em sistemas, você está focando em aplicações que foram colocadas no ar, etc. Eu acho que vale muito a pena o time de SRE, o time de infraestrutura, etc., eventualmente, que é uma empresa que tenha condições de fazer isso, incorporar isso também. Então, eu brinquei que perdeu o etcd, né? Foi um dos maiores caos que eu já tive que gerenciar, foi horrível, etc. Cara, se você entende profundamente como é que aquilo funciona, entende os mecanismos, passou por problemas, se muniu ali de todas as informações, e você tem a confiança e o controle para você criar caos derrubando o etcd, ou etc., assim, para você ver isso acontecer, eu acho que deveria fazer também. Mas, de novo, qualquer coisa que você faz na camada de infraestrutura, ela é automaticamente propagada para todo mundo para cima. Então, você tem que ter um cuidado, acho que redobrado, 5, 6 vezes mais. É uma prática que é incorporada hoje no trabalho, mas de uma forma muito mais controlada do que a da camada das aplicações. Tá? Então, assim, e também o ferramental pode ser o mesmo, mas ele pode, às vezes, ser tão específico, pode não ter uma integração. Nessa questão do etcd, depende de como você vai querer fazer a falha, etc. Pode ser que você não tenha um ferramental preparado para isso. Mas também acho interessante pensar nessa possibilidade de... A gente deu os exemplos aqui, né? Eu falei de, conecta o cabo da switch, vamos ver o que acontece, e não aconteceu nada. Eu fiz isso num horário diferente, com downtime programado, mas eventualmente eu acho que vale a pena ter também você incorporar isso, apesar de achar que na camada de infra ser mais difícil você testar. Boa. Então é isso. O que vocês estão fazendo na vida pessoal de vocês? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão lendo? Vamos lá, em ordem alfabética, por favor. Ao contrário, porque o Requena sempre começa, vou do final para o começo. Vamos lá. Ordem alfabética no final, ao contrário, foi mal, desculpa, eu viajei aqui na maionese. Bom, vida pessoal, né, assim, acontece, velho é assim, começa a ficar velho, careca, começa a ficar assim. Cara, vida pessoal, enfim, cuidando do meu filho tá crescendo aí, tô jogando futebol, voltei a jogar mais futebol, voltei a assistir futebol, agora ele tá querendo virar flamenguista igual você, coitado dele, né, Carlos? Mas ele tá querendo virar flamenguista, então eu tô assim. Ele é palmeirense, porque eu sou palmeirense, eu quero que ele continue sendo palmeirense, mas ele quer virar flamenguista, enfim. Tô jogando mais futebol, tô assistindo o jogo de novo, voltando às emoções do futebol, dos clássicos do futebol na minha vida pessoal. Fora isso, tô tentando agora, me esforçando para programar um pouco mais fora do horário de trabalho, fora das coisas malucas que eu tenho que fazer no meu trabalho, fazer coisas malucas na vida pessoal, de novo. Voltei a estudar as coisas que eu tenho que tirar da certificação da AWS e estou lendo agora, relendo, na verdade, esse livro aqui, porque eu estou inventando de fazer linguagem de programação, então eu estou lendo esse livro de novo aqui, relendo ele, estou fazendo a minha linguagem de programação do zero agora, e é isso, estou nessa loucura aí, caos na vida pessoal e no trabalho, como sempre. Bom, vou eu. Eu posso dizer, eu estou praticando voos não permitidos. Eu fui andar de bicicleta no sábado, mandei até uma foto que a gente parou no McDonald's para tomar uma Coca-Cola, usar o banheiro. E quando você está pedalando, às vezes eu estava numa descida, você não olha para o mapa. E quando a gente estava chegando no semáforo, eu olhei, o mapa era para a esquerda. Aí eu virei e falei para meu amigo, para a esquerda, e virei. Ele olhou o semáforo aberto e falou, tá aberto, vai! Adivinha o que aconteceu, né?
A gente capotou na frente do semáforo. Todo mundo parado começou a gargalhar, falando assim, o que esses caras estão fazendo? Puta bando de louco. Mas então, eu tô com roxo aqui, então eu acho que dá até faturada na costela, tá doendo pra caramba, mas isso faz parte. Então, eu saio bastante para pedalar, eu normalmente faço cerveja, mas eu ainda tenho uns 10 litros no barril, então vou esperar um pouco mais para fazer uma IPA aí para tomar no inverno, ou talvez uma Red Ale, uma coisa assim para o clima, acostumar com o clima, né? O inverno tá chegando, então eu não tenho mais tempo. Comecei a assistir agora que tá mais escuro a segunda temporada do Last of Us, que tá bem bacana, tá igual ao jogo. Se ninguém nunca jogou Last of Us, recomendo fortemente, um jogo muito legal. O primeiro jogo é aquele jogo que tá descobrindo o mundo, descobrindo zumbis, tem que fugir. O segundo jogo é um jogo de dor, só dor e até o fim. Eles prometeram fazer um jogo terceiro que seria o de reconciliação, né? Vamos ver se vai ter a série vai ter a terceira temporada também, né? Que já deve ser um prenúncio do jogo. Mas basicamente é isso que eu tô fazendo agora, aproveitando que o inverno tá chegando. Claro. O Rodolfo tá com uma blusa do Python, esqueci, cara. Eu sou um dos organizadores da PyCon Sweden. E a PyCon é no final desse mês, então eu tô correria, hoje subi o site, mandei coisa de sponsor, e o site, cada vez que eu mexo, eu pareço aquele Peter Griffin, CSS, que arruma o blind lá e fica um feira arranca. É tão difícil, cada vez que eu mexo num parágrafo, num div, o site desconfigura inteiro. Eu falo, cara, que dor, mundo de HTML. Então, basicamente, é isso que eu tenho feito. Parabéns, cara, parabéns. Valeu. Caraca, que dor. Que dor. Acho que mexer em div dói mais do que cair de bike, tenho certeza. Cara, olha só, fora aqui do trabalho, eu sou absolutamente apaixonado por café, né? Eu tenho, acho que todos os métodos possíveis de fazer, ou quase todos eles, e aí, acho que da última vez que a gente conversou, eu comprei uma máquina de espresso, manual, etc. Então, estou todo apaixonado, brincando de fazer cappuccino, etc. Quem não está muito feliz com isso, minha esposa, porque cada hora que ela chega, ela fala, só chega nessa casa teclado mecânico e coisa de café. Então, basicamente, o que entra nessa porta da casa, chegou a Amazon, ela já fala, me fala, tipo, é tecla, é esse desespero. Então, estou fazendo bastante isso. Agora tá voltando aqui, começando a esfriar, claro que não igual ali nas terras do Hélio, mas aqui vai começar a esfriar, então vai ficar melhor ainda esse hábito do café. Cara, eu tô lendo um livro, seja, eu vou até pegar um nome aqui para não falar besteira, eu acho que é Aquilo que não destrói nem edifica, que é do Ricardo Pereira, um comediante português, que eu sou muito, muito fã. Comprei os 2 livros dele, são bem curtinhos, mas super divertidos, então estou lendo. Eu já falei isso uma outra vez, mas eu estou relendo O Senhor dos Anéis, então de tempos em tempos eu pego tudo de novo para ler. Então eu estava terminando agora O Retorno do Rei. Mas um negócio que me falaram que eu não acreditava, que eu sou super broxado com o universo expandido do Star Wars, assim, eu adoro Star Wars, etc. Mas, mano, acho que eu me decepcionei tanto com todas as coisas expandidas e todas as coisas que fizeram, que quando me falaram assista isso, eu falei, não quero, bati o pé, assisti, e para mim é a melhor coisa que já fizeram do universo expandido do Star Wars, que eu assisti Andor. Cara, é a melhor série derivada do Star Wars, acho que uma das melhores coisas, porque por baixo dos panos ele é a prequel, né, do que teve o Rogue One, que para mim é um dos melhores filmes da série do Star Wars, e aí depois que você vê a série, você acha o filme corrido demais, de tão lindo que é a série, cara, incrível, eu recomendo para todo mundo que gosta do universo, ou que não gosta também, porque, cara, é tão político, é tão próprio do momento, assim, vale muito a pena, de verdade. Eu acho que é isso. Eu estou tentando evitar fazer muitas coisas técnicas fora do horário de trabalho para não tomar um burnout, mas eu acho que são as coisas que eu estou fazendo. Eu não sei se ia perguntar dicas e etc. depois, mas acabei falando agora, foi mal.
Não, enfim, ultimamente, só nas sessões de engenharia eu faço mais perguntas, né? O A1 é só isso mesmo, só que vocês estão fazendo. Eu terminei Alien Earth, eu me decepcionei, não gostei. Uma série que me deixa muito frustrado, porque tem muitos episódios bons, só que, sei lá, 60% dos episódios são muito bons, assim, tipo, não é assim, é bom, é muito bom. Só que os outros 40% é ladeira abaixo. É muito ruim mesmo. Muito ruim. E o pior que piora para o final. Assim, nossa senhora, nossa, só de lembrar. Então a série me causou uma frustração. Eu não vou passar spoiler aqui, mas enfim. Só queria dizer que tem o episódio 5 é melhor, é fantástico. O primeiro e o segundo episódio também são muito bons. Só que, nossa senhora, enfim. Ainda bem que o Requena me lembrou de Andor. Eu também terminei Andor há uns meses atrás, eu achei muito bom, uma série muito boa, etc. E fora isso, estou pensando as coisas do meu livro, né? O meu livro vai ser sobre sessão de engenharia, sobre as nossas conversas. E é isso, né? Basicamente, da minha parte. E é isso, então, eu vou deixar aberto para vocês se despedirem aí, de novo, em ordem alfabética decrescente. Vamos lá, começa com o Rodolfo. Coitado, o Requena já foi muito maltratado por nós, deixa ele. Ele falou bastante, né? Coitado. Valeu, galera. Tamo aí, tamo junto. Só procurar aí nas redes sociais, qualquer coisa. Se precisar, tamo para pau para toda a obra. É isso. Semi-Developer DevOps ML Engineer. Um abraço. Falou para vocês. Pessoal, obrigado, Carlos, por chamar. Obrigado a todo mundo por participar. Foi bem divertido. Eu, assim como o Carlos e o Requena, se não me engano, também está lá. A gente está no Mastodon, onde a gente passa piada um para o outro o tempo todo. Espero que quem não esteja vá para lá também, saiam dessas Blue Sky, especialmente vendo no Twitter lá, saia. E é isso. Qualquer coisa, estamos lá e se tiver pergunta, a gente responde. Valeu. Valeu, obrigado, Carlos, mais uma vez pelo convite. Eu acho que é a primeira vez que eu gravo qualquer coisa com o Hélio. Para mim já valeu o dia. Cara, toda vez que vocês precisarem, pode me chamar. Eu achei que quando você falou, a gente vai bater, eu falei, ferrou, assim, eu vou sair daqui sem carreira. As pessoas vão falar, mas, pô, foi super tranquilo, agradeço demais pelas perguntas. De novo, eu, apesar de gostar muito da área, etc., eu não estou no time de causa. Eu acho que se um dia a gente for voltar nesse tema de novo, tem várias palestras do próprio time de causa que já foram para conferências super legais ali do trabalho. A gente volta a falar sobre isso, eu posso tentar trazer alguém. E obrigado. Tipo, reitero aqui o que o Hélio falou, gente. O Mastodon, quando bem usado, é não só muito mais divertido, um senso de comunidade muito mais legal do que qualquer outra plataforma. E pula lá, vamos todo mundo se encontrar e dar bom dia para o Carlos, que é o que ele mais faz no Mastodon. Beleza, então. Muito obrigado pela presença dos senhores aí. Foi muito, muito legal esse episódio. E, enfim, dei tchau e imita os sons para poder aparecer. Tchau, tchau. Tem que falar, vocês têm que falar. Valeu. Tchau, até mais, galera. Tchau, até mais. Tchau.